Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. As pessoas pensam que só a mulher pode ser enganada, iludida, levada por algumas palavras bonitas, mas isso não é verdade. Nós homens também somos enganados e se não tomarmos cuidado, ficamos à mercê de migalhas. Eu, juntamente com a minha irmã Mônica, montamos uma academia e o nosso negócio deu muito certo. Mônica se concentrou na parte administrativa e eu, apaixonado por fitness e graduado em educação física, assumi o lado prático do negócio. Eu estava solteiro e, apesar de chamar a atenção, sempre mantive uma regra clara em minha vida: não me envolver com mulheres comprometidas. Assim, sempre que eu conhecia alguém, o primeiro detalhe que eu observava eram as mãos, em busca de qualquer sinal de aliança ou marca. Somente se não encontrasse nenhum desses indícios é que considerava seguir adiante. Caso contrário, parava no primeiro olá. Os meus colegas diziam para eu deixar de querer ser tão certinho, que mulher não gostava de homem correto e que eu perdia muito tempo escolhendo a minha princesa. E quem estava na chuva era para se molhar. Além do mais, éramos homens e lavava já ficava limpo outra vez. Mas eu não pensava igual a eles. E eu vi muitos amigos arrumarem para a cabeça por se envolverem com pessoas compromissadas. Até mesmo na academia, eu precisei separar maridos desequilibrados que chegavam com toda a valentia do mundo porque a sua santa mulher estava saindo com algum bonitão. E a maioria chegava no meu estabelecimento gritando: eu quero saber quem é o bonitão que está dando em cima da minha mulher. E o engraçado era que todos diziam a mesma frase: dando em cima da minha mulher. Mas a gente sabe que a mulher, quando dá para se jogar em nós, assim, elas se jogam pesado. E se você não é forte, acaba caindo. E eu vivia pedindo para Deus me livrar daquela armadilha. E minha conversa com as mulheres eram poucas, porque eu temia problemas para mim e para o meu negócio. Eu estava com 32 anos, morava sozinho, já tinha uma moto, meu AP, e infelizmente terminado um noivado conturbado, por conta do ciúmes excessivo da minha ex-noiva. Ela pensava que eu saía com todo mundo, vivia fazendo barraco, e eu não podia conversar com ninguém. E aquilo foi me estressando de tal forma que, mesmo amando demais a Dani, eu preferi terminar. Como dizia minha falecida mãe, eu tinha dedo ruim para as mulheres. Ela dizia: filho, uma pior que a outra. E não é que ela tinha razão? Mas antes da mamãe falecer, ela me chamou e falou: Ícaro, eu sei que boca de mãe tem poder. Por isso eu quero te dizer que toda vez que eu falei que você tinha um dedo ruim para a mulher, eu anulo agora, meu filho. Porque você é um moço bom, prendado e merece uma mulher à altura. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja feliz com uma mulher maravilhosa. Eu não vou chegar a te ver casado, porque eu sei bem como está o meu quadro, mas pela fé vai ser uma pessoa que vai valer a pena. Algumas semanas depois, mamãe veio a óbito, e como só eu morava com ela, porque a Mônica já era casada, preferi sair daquela casa e alugar um AP para mim.
porque eu fiquei muito triste em voltar para casa e não ter mais a minha mãe me esperando. Como a Mônica e eu não queríamos nos desfazer da casa e nem morar mais lá, resolvemos alugá-la para o nosso primo. Infelizmente, não chegamos a conhecer o nosso pai. Ele faleceu quando éramos ainda pequenos. E mamãe não se envolveu com ninguém. Viveu apenas para nós e por nós. E segundo ela, foi a melhor coisa que fez. Sinto saudade da minha mãe até hoje e sempre me lembro dos bons conselhos que ela me dava e de como a vida era divertida e leve ao seu lado. Um dia eu estava ajudando uma das minhas alunas, quando passou por mim a mulher mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida, sem contar que o perfume dela tomou conta do lugar. E eu fiquei na dela, não conseguia prestar atenção em outra coisa senão naquela mulher. Eu gostei da Cecília logo de cara, e o primeiro sorriso que ela me deu foi o suficiente para me deixar apaixonado. E conforme ela começou a frequentar a academia com mais frequência, nossa proximidade aumentou. E fomos criando uma certa intimidade. Ela brincava comigo, fazia piadinhas e me dava altas entradas. E eu disfarçava, fingia que não via e ela insistia nas cantadas fracas que ela tinha. Primeira coisa que eu fiquei sabendo foi que ela trabalhava perto da academia. E para não atrapalhar o restante do final da tarde, ela preferia malhar antes de iniciar a sua jornada de trabalho. Cecília entrava às 6, exatamente junto comigo. A nossa academia funcionava das 6 da manhã às 10 da noite. E como pela manhã o movimento era fraco, a gente pôde passar mais tempo juntos e se conhecer melhor. Fiz centenas de perguntas antes de convidar a Cecília para sair. E conforme ela foi se abrindo para mim, e eu encontrei uma forma discreta de convidá-la para um passeio numa cachoeira com a turma no domingo de manhã. E ela topou na hora. Falou que seria muito bacana ir comigo a um lugar diferente, legal. Cecília antes pegou o meu número de telefone e ali mesmo já me deu um oi. E eu aproveitei e perguntei: "Você é solteira? Tem filhos?" Ela riu e na hora disse: "Eu sou livre, leve e solta, meu bem. Tá pra nascer ainda o homem que vai me colocar no cabresto. E você? Todo bonitão, saradão. Deve ter alguma garota." E eu respondi: "Obrigado pelo elogio de bonitão, saradão, mas eu não sou do tipo de homem que brinca com os sentimentos. Eu sou homem para casar." Cecília olhou para mim e falou: Você é tão fofo que se só tivesse eu e você aqui, eu juro que te agarraria e beijaria, porque você tem um jeito especial, é diferente e eu gosto disso." E a partir daí, além de nos falarmos na academia, nos falávamos por aplicativo. Às vezes, eram 2 horas da madrugada e a gente ainda estava conversando. Ela sem sono de lá e eu do lado de cá. Não fizemos somente o passeio para a cachoeira, como vários outros. E foi rolando um clima bom entre a gente, e cada vez mais era gostoso estar com ela. Cecília era alto astral, para frente, animada, tinha sonhos, projetos e me colocava em tudo. E passamos a namorar. Finais de semana nos encontrávamos em alguma estação e íamos a algum lugar. Mas ela nunca passou a noite comigo, porque dizia que os pais eram idosos e precisava ficar com eles.
Eu insisti várias vezes para levá-la para casa, mas a Cecília dizia que ainda era muito cedo, mas que logo logo ela iria me levar para conhecer a sua família. Enfim, eu estava trabalhando quando a moça que ficava na recepção me chamou e falou que tinha um homem querendo falar comigo. E eu fui. E esse homem se apresentou como marido da Maria Cecília. Como eu tinha tantas alunas, eu não sabia o nome de todas e eu falei: o senhor me dizendo assim por nome, eu não vou saber quem é. E ele, irritado, respondeu: a Maria Cecília, que o senhor está saindo. Na hora eu disse: tipo, a Cecília? A minha Cecília? Não. O senhor deve estar enganado. E esse homem começou a se alterar. E eu pedi para ele se acalmar, que podíamos resolver aquilo sem elevarmos o nosso tom de voz, porque eu estava num lugar onde as pessoas estavam pagando para cuidar da saúde delas e não da minha vida. Ele não queria manter a calma não, mas pelo fato de eu ser um cara tranquilo, ele resolveu me acompanhar até uma salinha. Sinceramente, eu não estava acreditando em nada do que ele estava falando. Mas ele tirou o celular do bolso e me mostrou centenas de fotos com ele e ela, a Cecília. Falou que os dois eram casados há 9 anos. Tinham 2 filhos, um de 6 e outro de 4. E que aquela mulher era tudo para ele. E que não estava disposto a perdê-la para ninguém. E que queria resolver aquilo numa boa. E que eu saísse da vida dela do jeito que entrei. Tentei entender aquela história toda. Mas o homem estava meio descontrolado, desequilibrado, nervoso. E falou que descobriu o nosso caso por acaso. Disse que pegou o celular e viu a nossa conversa e resolveu cuidar do que era dele. Foi um papo assim sem fundamento. Ele afirmou antes de sair que não iria se separar e que a Cecília nunca iria deixá-lo para ficar comigo. No momento que ele saiu, eu peguei o meu telefone e liguei para Cecília, mas ela não atendia. Fiquei desesperado porque eu não sabia onde ela morava nem se aquela história procedia. E por fim, depois de algumas horas, ela retornou a ligação e eu falei: eu já sei de tudo. O seu marido apareceu aqui. Cecília ficou muda e eu falei centenas de palavrões. Queria que ela me explicasse que confusão era aquela. E ela então disse: amanhã a gente conversa melhor e eu te explico tudo. E eu perguntei: esse cara, Maria Cecília, é seu marido? E ela apenas me falou que no dia seguinte conversaríamos. Olha, eu passei tanto nervoso naquela noite. Não conseguia dormir e não via a hora do sol raiar. Fui até mais cedo para a academia. Mas naquele dia Cecília não apareceu. E outra vez eu fiquei aos nervos, agitado por dentro. Não conseguia me concentrar. A hora não passava, a Cecília não atendia o telefone. Sabe, aquela agonia, até que por fim, no dia seguinte, ela apareceu. A Cecília estava linda como sempre, calma como se não tivesse acontecido nada. Falou que teríamos uma longa conversa, fomos para a minha sala e lá ela me revelou que era casada há 9 anos. Mas não amava mais o marido. Foi falando, e eu cada vez mais enojado com aquela história toda. Eu estava tendo um caso com uma mulher casada, e aquilo era tudo que eu sempre repudiei. E pior, eu amava essa mulher.
A Cecília me explicou que tinha pedido a separação, mas ele se negava e que vivia fazendo chantagens com relação aos filhos. Ela me pediu uma chance, disse tantas coisas, que até chorou dizendo que não estava feliz e que o marido a maltratava, tal. E eu disse que ela era uma mentirosa cínica. Mas ela falou que agiu por amor e que se tivesse contado a verdade, eu jamais iria me envolver com ela, porque eu era certinho demais e uma coisa era certa: ela estava gostando de mim de verdade e que largaria tudo para ficar comigo. Cecília me beijou, falou que não queria me perder e que não tinha feito por mal. Chorou e implorou para não deixá-la. E eu cedi. Disse que iria ter paciência para esperar ela resolver a vida dela. Cecília me pediu perdão, falou que nunca mais teria uma mentira entre nós. E eu acreditei. Ficamos 1 ano nesse rolo. Mas eu não tinha paz. Esse marido me ligava, dizia que ia acabar comigo, que eu estava sendo um destruidor de lar e que ele estava numa campanha forte na igreja e que o casamento dele seria restaurado e que diabo nenhum iria levar a mulher dele. E por eu não dar ouvidos às palavras dele, assim como ele, eu também queria Cecília. E por isso eu falei: eu também vou começar uma campanha, porque ela vai ser minha e a gente se ama. E esse homem ficou doido, ficou tão doido de raiva que falou que a Cecília estava brincando comigo. E de aventurinha ela estava cheia, porque se eu não sabia, ia ficar sabendo. Porque além de mim, ela estava com outro. E fez um print e enviou a conversa dela com outro amante. E ali eu descobri pela conversa dela com outro cara que a Cecília estava grávida. Grávida? De outro homem? Que loucura era aquela? Sabe, não foi fácil. Porque quando você gosta de uma pessoa, parece que se ela sair da sua vida, você vai morrer. E que não há mais motivos para viver se essa pessoa não está contigo. E isso foi o que aconteceu comigo. Não teve como a Cecília desmentir. E ela confessou que realmente estava grávida, mas não sabia quem era o pai ainda. Podia ser eu, o marido, ou outro amante, mas que ela estava em paz. E que, independente de quem fosse o pai, com certeza o marido iria criar. E que ela, comigo ou sem mim, iria viver a vida, porque o que ela gostava era de aventura e o marido não era aquele bravão todo, e que ele sabia das coisas que ela fazia. Cecília disse que quando eu sentisse saudades do cheiro dela, do toque dela, que eu pudesse ligar e ela viria realizar o meu desejo. Para mim, aquela conversa foi o fim. Botei um ponto final entre nós. Sofri muito, fiquei mal, tentei acabar comigo. E achei que até a morte seria melhor do que viver sem a Cecília. A minha vida virou de ponta cabeça. A minha irmã precisou ser firme comigo, porque eu estava sendo consumido pela tristeza. E se não fosse a Mônica, eu teria desabado. Não foi fácil, mas eu consegui. Um dia, muito tempo depois, a Cecília apareceu na academia. Disse que tinha perdido o bebê e o marido queria se mudar para um outro estado, mas que ela queria saber de mim se eu estava disposto a lutar por ela. E eu respondi que não. E que o melhor era ela permanecer com a família unida
e que eu não queria ser pivô da destruição de um lar. Ela falou que estava falando sério e eu disse que também estava. Cecília então me deu um beijo e foi embora e a gente nunca mais se viu. Segui a minha vida, conheci novas pessoas e resolvi fazer alguma coisa diferente. E um amigo me convidou para fazer teatro, que era legal, divertido e que estava fazendo muito bem para ele. E eu pensei, se pelo menos não der certo, eu fiz uma coisa diferente. E foi a melhor coisa que eu fiz. E foi no teatro que eu conheci a Solange, uma moça que estava ali para perder a timidez, para tentar se soltar mais. E a gente foi criando uma afinidade. Ensaiávamos juntos, um dava coragem para o outro não desistir. Porque a gente, quando sabe que não tem o dom, toda hora quer desistir. E nós fomos nos ajudando. Até que um dia, depois da aula, a gente resolveu sair para tomar alguma coisa, conversar. E paramos num barzinho. Conversa vai, conversa vem. A Sol me contou que só atraía homem tranqueira e por isso estava com medo de voltar a se envolver com alguém. E que, pensando bem, era melhor ficar para a titia. E eu falei que não era assim, e que tinha muitos bons homens por aí, e que ela não podia se fechar para a felicidade, e que muitas vezes ela estava na nossa frente. Na hora, eu até joguei um verde, porque eu já estava sentindo alguma coisa por ela, mas a Sol não entendeu. Depois que terminamos o nosso suco, eu deixei a Sol em casa e na hora que ela desceu da minha moto e foi me dar um beijo no rosto, eu, de propósito, virei e nos beijamos. E eu disse para ela que, durante esses meses que estávamos sempre ensaiando, nos falando, eu estava sentindo alguma coisa por ela e que eu não era um cara tranqueira, eu era um homem para se casar. E a Sol virou para mim e disse, eu também sou para casar. Nos beijamos de novo e resolvemos esticar um pouco mais aquela noite. E eu a levei para ver o sol nascer. Foi muito mágico tudo aquilo. E eu nem sei dizer como realmente tudo aconteceu. Mas a minha colega de teatro e eu iniciamos um namoro. Tempos depois, eu fui o primeiro a desistir do teatro, porque eu vi que realmente eu não levava jeito para a coisa. Sol ainda insistiu um pouco mais, mas no final ela também desistiu e entrou para a aula de pintura em tela. E eu dei a maior força. Voltei a fazer o que realmente amo e ampliamos ainda mais a nossa academia. Solange e eu nos casamos e estamos juntos há 3 anos. E ela está grávida do nosso primeiro bebê. Sabe, se eu tivesse insistido com a Cecília e aceitado receber só as migalhas que ela queria me dar, com certeza até hoje eu não teria formado um pão.